Olá, meus amores. Estamos aqui mais uma vez, né, juntos aí, eu aqui, você aí, tá? Para iniciarmos a nossa aula de pós-médio de Química. O tema da nossa aula hoje é uma outra parte, um outro grupo, né, que compõe aí as funções inorgânicas, os sais. Bom, aqui tem até um exemplo, né? Coloquei aqui diversos modelinhos para vocês, diversos rótulos aqui indicando diferentes tipos de sais, né? Presentes aí, né? No nosso cotidiano. Não só, né? Na presença aí dos reagentes, né? Dos quais nós trabalhamos aí no laboratório, nas indústrias químicas, tá? Mas nós vamos ver também alguns desses produtos, né, que fazem parte aí das funções inorgânicas dos sais, ok? Bom, então algumas aplicações de alguns sais presentes aí no nosso cotidiano. Então, o mais comum, né, quando a gente já fala a palavra sal, é claro que já vem à nossa memória a questão do sal de cozinha, né, o nome aí comercial, porém a nomenclatura oficial é o cloreto de sódio, ok? Bom, aqui nós temos um antiácido, antiácido, fermento, né, para bolos, talcos, desodorantes, extintores de espuma, certo? Aqui nós temos o gesso e o giz. Aqui nós temos o mármore, o calcário, cascas do ovo, corais, conchas, né, estalactites e estalagmites, tá? Então, aí são alguns produtos aí do nosso cotidiano, né, que tem a presença aí desses sais, né, dos quais agora nós vamos recordar um pouquinho sobre esse grupo, né, específico aí das funções inorgânicas. Bom, uma característica muito importante aí dos sais é que nós observamos, tá, que eles geralmente apresentam sabor salgado e são sólidos, pois são compostos iônicos. Então, eles são formados a partir de quê? Eles são formados a partir de uma reação de neutralização entre o ácido e uma base. Lembra que o ácido é aqueles que liberam lá, né, o íon, formam lá o íon H+, e as bases liberam lá a hidroxila OH-, ok? Então, e os sais, eles vão possuir um cátion, então como eles são formados por compostos iônicos, eles apresentam íons positivos e íons negativos. Beleza? Só que o íon positivo, chamado de cátion, não pode ser o hidrogênio, o íon H+. E o ânion tem que ser diferente da hidroxila OH-. Olha aqui o nosso exemplo. Um ácido, tá? Um ácido, né? Ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base. Então, essa reação é uma reação do tipo de neutralização, aonde que nessa neutralização ele vai me formar o sal e a água. O sal, então o que nós observamos? Aqui, gente, nós precisamos aqui bem relembrar as cargas dessas espécies químicas positivas e negativas, exatamente para nós sabermos fazer a fórmula desse composto. Então, por exemplo, o sódio é um íon positivo. Então, você vê que o íon positivo, ele vem da base, tá? Isso é regra. Então, o íon positivo que vai formar esse cátion, o íon positivo que vai formar aqui no sal, ele vai vir da onde? Da base. E o íon negativo, tá? A espécie química negativa, o ânion, ele vai vir do ácido.
E aí, como que você forma a carga do composto? Então, você lembra que as cargas, tá? As cargas de cada espécie se tornam os índices de cada composto. Então, o sódio tem a carga mais 1 e o cloro tem a carga menos 1. Então, inverte essas cargas, tá? Inverte essas cargas aqui e você formula e representa a fórmula do composto. Só aproveitando aqui já, olha, como que se dá a nomenclatura desses sais? É o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, você tem lá na tabelinha de ânions monovalentes, porque a carga dele é menos 1, você tem a cloreto, o Cl chama cloreto, então cloreto de, e a minha espécie positiva, que é o cátion, é o próprio nome da espécie, então cloreto de sódio, ok? Mais água. Existe aqui uma classificação em respeito aos sais. Então, existem os sais. A obtenção desse sal, ele pode se dar pela reação de neutralização total ou por neutralização, uma reação de neutralização parcial, ok? Bom, nas normais ou neutros, quando eu tenho que a quantidade de íons H+ do ácido neutraliza de igual modo a quantidade de hidroxila da base. Então, esses íons, provenientes do ácido e da base, tá? Vai me ocorrer uma reação de neutralização total. E esse sal, ele pode ser classificado como um sal normal ou neutro. Existem os tipos de neutralização parcial. Então, o que eu vejo aqui presente? Onde que a quantidade, o número de hidroxila presente no meu composto, o número de hidroxila presente no meu composto vai ser menor do que o número de hidrogênios que vão estar livres ali, tá? Liberando ali o íon H+. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, tá? Reagindo com ácido sulfúrico. E aí, bem que você vê que ele vai formar um sal que tem a presença de hidrogênio. Por quê? Porque nem todo hidrogênio aqui, ele liberou na forma de íons H+. Ainda ficou uma espécie de hidrogênio aqui presente na formação desse sal. Por isso que esse sal, tá, pode ser chamado de ácidos ou hidrogenossais. Porque é um sal formado que tem a presença de hidrogênio, porque nem todo o hidrogênio foi liberado aí na solução aquosa como íon H+. Beleza? Aqui eu posso ter, por exemplo, sais básicos ou hidroxais. É uma neutralização parcial, ou seja, nem toda a quantidade de H+ do ácido vai conseguir neutralizar de forma igual a quantidade da hidroxila. Então, neutralização parcial, aqui a minha quantidade de hidroxila é maior que a minha quantidade de íons H+. Então, é uma neutralização parcial. Como eu tenho uma quantidade de hidroxila superior que o íon
H+ do ácido, eu vou ter um sal formado com a presença de hidroxila, ou seja, nem toda a hidroxila da base foi neutralizada pelo ácido, em virtude de eu apresentar uma quantidade maior de hidroxila. Então, ocorre também uma neutralização parcial e o sal formado pode ser chamado de básicos ou hidroxissais, ok? Então, assim, o que nós precisamos ficar bem atento é que sais são compostos iônicos que em condições ambientes apresentam-se sólidos, ok? E quando eles se dissociam em uma solução aquosa, né, na presença de água, por isso que eles vão originar um cátion diferente de hidrogênio, né, o H+, e um ânion diferente de OH. Então, eu formo esse sal. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, por eles em solução aquosa, ele se dissociar e formar esses íons, serem compostos iônicos, segundo a teoria de Arrhenius, eles também são denominados de soluções eletrolíticas, ou seja, eles conduzem corrente elétrica, certo? E aí aqui eu quis dar mais ênfase para vocês. Isso aqui é muito interessante, como justificando em todo momento por que nós estamos fazendo essa retomada aí nas funções inorgânicas, tá? Porque aqui nós vamos empregar, é necessário você ter conhecimento e ter propriedade do como que se ocorre uma reação de neutralização. Então, a reação de neutralização, ela ocorre entre o ácido e uma base, tá aqui bem exemplificado, e vai formar um sal mais água. Então, esse é um tipo de reação de neutralização, ok? Isso vai ser necessário, tá? Exatamente para você. Você precisa desse conhecimento preliminar para você entender a questão de uma técnica que vai ser empregada, que vocês vão ver a respeito de titulação. É claro, né, que com mais propriedade no momento oportuno, né, nós estaremos falando a respeito aí da titulação, como que são feitos os cálculos, né, com mais propriedade, o que são os indicadores, né, a questão aí do pH, da mudança, né, de coloração, mas aí foi algo assim bem simples, mas que vocês, por se tratar de um conteúdo da série anterior, vocês aí relembrar esses conceitos. E questões agora de curiosidade. Achei muito interessante, tá? Esse material, essa parte aqui do nosso slides, tá? Então, justificando, né, alguns usos aí do nosso cotidiano. Então, é a reação de neutralização aí, e você vê na imagem, tá, que existe aí duas vespas, né, presente aí no rosto aí da senhora. Bom, o que ele está falando? Qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa. O veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é um ácido. Já o injetado pela vespa é uma base. A redução de edemas provocadas por picadas destes insetos pode ser feita por meio de reações de neutralização. No caso, devem ser usados leite de magnésia para neutralizar veneno de abelhas e vinagre para veneno de vespas, certo? E a outra curiosidade, você sabia? O odor que eliminamos quando transpiramos é devido à liberação de ácidos orgânicos. Nos desodorantes é usado um sal, o bicarbonato de sódio,
que reage com esses ácidos orgânicos neutralizando-os. Ok? Então, assim, são coisas do nosso dia a dia, mas que tem fundamento teórico aí na parte de química, beleza? Então, odores, aconteceu alguma situação aí de algum incidente com algum inseto, você já sabe aí como proceder. Bom, até mais, tá? Espero ter contribuído mais uma vez aí com a sua aprendizagem e que você coloque em prática agora na resolução dos seus exercícios. Lá também apresenta um mapa mental, tá? E que você faça aí com muito amor, com muita dedicação, é o seu estudo, é o seu conhecimento, tá? Nós estamos fazendo o melhor possível para que esse momento aí seja minimizado, reduzido aí qualquer problemas futuros que venham comprometer a sua aprendizagem. Agora é com você.